E aí galera, beleza? Aqui é o professor Sandro Azevedo, canal MB Matemática Básica. Preparei uma aulinha aqui para falar com vocês sobre a tangente no ciclo trigonométrico. Aproveita aí que está iniciando o vídeo, já dá um curtir, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá. Bom, vamos aqui para a relação do que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai comentar sobre a tangente. E o que eu tenho de novo aqui para contar para vocês que nós não tínhamos falado ainda esse ano é sobre a fórmula da tangente. Ó. Nós vamos utilizar essa relação para a gente entender os valores da tangente. Então, isso aqui é o que vai ser o novo e importante para nós hoje. Ó. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. A partir dessas informações, nós vamos fazer a dedução da tangente a partir do seno do cosseno. Então, para isso, vamos fazer um aquecimento aqui e vamos relembrar das coisas que a gente falou sobre o seno. Eu tinha pedido para vocês lembrarem que o seno é medido em um dos eixos. Lembra qual eixo ele é? Exatamente, no eixo Y. Então, o seno é medido no eixo Y. A gente já falou sobre isso numa outra aula. Sendo assim, se o seno é medido no eixo Y, nós vamos fazer um resumo dele aqui, né? Se ele é medido no eixo Y, aqui em cima o valor do seno de 90 graus é 1. Aqui embaixo, consequentemente, vai ser menos 1. Consequentemente, se o seno é medido no eixo Y, a projeção aqui do zero em cima do eixo Y, né, do 0 graus, vai dar 0. E do 180 graus, a projeção também vai dar aqui no pé do eixo Y, portanto, o seno de 0 é 0. Em consequência dele ser medido no eixo Y, nós podemos dizer que todos os arcos que estão no primeiro quadrante, vamos pegar um arco aqui de exemplo, vamos pegar um 45 graus aqui. A projeção dele aqui, ó, seria no Y. E para cima o Y é positivo, então nós vamos fazer esse resumo. Qualquer arco que esteja no primeiro quadrante, o seno é positivo. Consequentemente, no segundo quadrante também. Qualquer projeção aqui vai ser na parte positiva, então aqui também vai ser positivo. Consequentemente, uma consequência dele ser medido no eixo Y, qualquer arco que esteja no terceiro quadrante, a projeção vai dar na parte negativa. Então, aqui no terceiro quadrante é negativo e, usando a mesma lógica, quem está no quarto quadrante vai ter uma projeção na parte negativa, então é negativo. Então, nós temos negativo aqui para baixo e positivo em cima. Confere? Falamos disso em outras aulas. Cosseno, eu tinha pedido para vocês que guardarem que se o seno é medido no eixo Y, o cosseno é medido no eixo X. Portanto, aqui ele dá 1, aqui ele vai ser menos 1, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0 também. Agora vamos para os sinais. Eu quero saber o que acontece com os sinais dos quadrantes. No primeiro quadrante, todas as razões trigonométricas são positivas, então o cosseno é positivo também. Como o cosseno é medido no eixo X, qualquer arco que está aqui no segundo quadrante, se a gente fizer aqui uma projeção, uma linha aqui, a projeção vai dar nessa parte aqui. E essa parte ela é negativa do X, então aqui é negativo. Se estiver no terceiro quadrante, mesma coisa, nós vamos fazer aqui uma projeção. Opa, minha retinha tá difícil fazer retinha aqui. Então vai dar uma projeção na parte negativa, então fica negativo. Quarto quadrante, a projeção do arco vai dar aqui na parte positiva. Então aqui a gente fica com uma projeção na parte positiva, então aqui positivo. Então, para a direita, o X, o cosseno é medido no X. E o X para a direita ele é positivo, e para a esquerda ele é
negativo, ok? Com esse detalhe, a gente vai conseguir fazer a dedução da tangente. A tangente, por enquanto, nós vamos falar que nós vamos utilizar a ideia de que a tangente é seno dividido pelo cosseno. Sendo assim, a gente consegue já facilmente deduzir os sinais dos quadrantes. Então, o que vai acontecer aqui para a situação da tangente no primeiro quadrante? No primeiro quadrante, eu vou simplesmente dividir, não é seno dividido pelo cosseno? Então, o seno no primeiro quadrante é positivo e no segundo quadrante, no primeiro quadrante ele é positivo e o cosseno também ele é positivo. Então, aqui nós vamos ficar positivo dividido por positivo, dá positivo. Eita, difícil escrever. Aí. No segundo quadrante, nós vamos pegar um arco. Deixa eu pegar aqui. O seno no segundo quadrante ele é positivo e cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, mais dividido por menos vai dar menos, ok? O que vai acontecer no terceiro quadrante? Nós temos o seno negativo e o cosseno negativo. Então, menos dividido por menos vai dar mais, ok? Quarto quadrante, a lógica é a mesma. Então, vamos pegar lá. Quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno positivo. Então, nesse quadrante, nós ficaríamos com menos dividido por mais. Então, menos dividido por mais dá menos. Então, nós temos aqui a regra de sinais da tangente. Então, você não vai precisar decorar. Como eu falei para vocês, a gente precisa saber muito bem o seno e o cosseno. Você tem que saber tudo sobre seno e cosseno. E a partir disso, a gente vai fazer a dedução da tangente. Isso aqui você tem que saber de cor. Então, mais dividido por mais dá mais. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por menos dá mais. E aqui, por último, menos dividido por mais dá menos. E está feita a dedução do quadrante, dos sinais dos quadrantes de cada um. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Aqui deu positivo, ok? Agora nós vamos falar dos valores aqui que são importantes para nós, que são os 0 grau, 90, o 180 e o 270. Então, olha o que acontece. Nós vamos pegar aqui e usar a mesma lógica. Nós vamos fazer seno dividido por cosseno. Então, aqui, para o 0 graus, ficaria o seno de 0. Quanto é o seno de 0 grau? É 0. Então, ficaríamos com 0 dividido pelo cosseno de 0. Quanto vale? 1. Então, 0 dividido por 1 dá 0. Ok? Mesma coisa agora para a tangente. Cuidado só agora com a sua resposta, hein? Nós vamos ter o seno dividido pelo cosseno. Então, seno de 90, que é 1, dividido pelo cosseno de 90, que é 0. Então, nós vamos ficar com 1 dividido por 0. Quanto é 1 dividido por 0? Olha, cuidado, hein? Muita gente responde que é 0, mas 1 dividido por 0 não existe. Não existe divisão por 0. Então, não existe a tangente de 90 graus. Vamos para o 180. De novo, seno de 180 dividido pelo cosseno de 180. Então, nós teríamos 0 dividido por menos 1. Quanto é 0 dividido por menos 1? Vai dar 0. Finalmente, aqui nós vamos no 270. Vai ser a divisão de menos 1 por 0. Seno de 270 dividido pelo cosseno de 270. Então, vai ficar menos 1 dividido por 0. Menos 1 dividido por 0. Cuidado com a sua resposta. Não existe. Então, aqui nós temos um resuminho
bem rápido e eficiente da tangente baseada no seno e cosseno. Nos primeiros dias de aula sobre esse assunto eu falei para vocês, ó, aprenda muito bem tudo sobre o seno, tudo sobre o cosseno, que todo o resto da trigonometria será baseado em seno e cosseno. Ok? Então aqui nós deduzimos as ideias da tangente baseada nessa fórmula aqui que eu estou contando para vocês, que é tangente igual a seno sobre cosseno. Ok? Bom, essa foi uma representação para eu mostrar uma parte que eu acho que é mais fácil aqui para falar da tangente. Agora eu vou mostrar para vocês a representação gráfica dela. Então isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, eu falei, né? Então quando a gente tem aqui, ó, um arco qualquer, aqui está um seno de alfa, daí temos um ponto que está aqui, a projeção dele aqui no eixo y me dá o seno desse ângulo, ó, aqui está o seno, ok? Aqui embaixo, se a gente projetar aqui para baixo, vai estar o cosseno. E agora a interpretação no ciclo trigonométrico disso. A reta tangente, uma reta tangente a uma circunferência, deixa eu pegar aqui uma forma. Vamos aqui, vou experimentar usar essa ferramenta. Então, quando eu tenho aqui, ó, uma circunferência qualquer, e o que a gente chama de reta tangente, deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta. Formas. Uma reta. Opa, não pegou. Então, uma reta tangente, ó, uma reta é uma reta que corta a circunferência em apenas um ponto. Isso aqui é uma reta tangente. E ela poderia ser em qualquer lugar, né? Se eu quisesse pôr ela em outro lugar aqui, ela também seria uma reta tangente, ó. Desde que ela corte em qualquer lugar, né? Se eu puser a circunferência aqui em cima, aquela reta ali também vai ser uma reta tangente. Bom, então a tangente no ciclo trigonométrico foi definida aqui, ó. É essa reta que está aqui. Opa. É essa reta que está aqui. Deixa eu pegar, voltar aqui para minha canetinha. Então, não selecionou a caneta. Beleza. Eita, não estou conseguindo escrever aqui de novo. Aí, agora sim. Essa reta aqui é a reta tangente. E aí, em cima dela, que vai ser cortado e o que vai me gerar a tangente, ó. Então, a projeção aqui me dá o seno, a projeção aqui embaixo no x me dá o cosseno e a projeção aqui em cima é que me dá a tangente. Então, toda essa parte que está em azul aqui, ó, é o que a gente chama de tangente, ok? Então, toda essa parte aqui, ó, é a tangente desse ângulo alfa. Por isso que está aqui, ó, tangente do alfa, ok? Esse ponto aqui é a tangente do alfa. Então, eu vou aproveitar agora aqui e vou mostrar para vocês no GeoGebra como é que ele fica, ó. Então, é essa mesma figura. Então, repare o que acontece aqui, ó. Se eu aumentar, ó, se eu aumentar aqui, opa, não é ali, é aqui. Se eu for aumentando o ângulo, ó, repare que à medida que eu vou aumentando o ângulo, a tangente, que é esse traço azul, vai aumentando, ok? Ó, vai aumentando cada vez mais. E à medida que eu vou diminuindo, ela vai diminuindo também. Por isso que quando eu chego no 0 grau, ó, não tem tangente. Aliás, até tem, a tangente é 0. E à medida que eu for aumentando, vai aumentando a tangente. Não sei se vocês lembram pela tabelinha que a tangente de 45 é 1. Ó. Então aqui ó, a gente está próximo de 45 graus. Ó. Porque a projeção aqui daria a tangente de 45 graus, mais ou menos, né?
E eu vou aumentando o gráfico. E aí, vou experimentar diminuir aqui ó, o zoom. Ó. Quanto mais aumentar, mais vai aumentando lá, vai subindo essa projeção indefinidamente. Aqui acho que ele não vai aparecer. Deixa eu ver se ele até onde ele vai mostrando aqui. Ó, agora ele não está nem cortando ali mais, então, mas isso vai aumentando infinitamente. E o problema é que quando a hora que eu chegar em 90 graus, essa reta nunca vai cortar essa. Por isso que a tangente de 90 ela não existe. Se a gente passar para o próximo quadrante, esse exemplo aqui ele não está passando, ó. Mas se eu passar para os próximos quadrantes, ó, ele vai cortar aqui embaixo. Ó. Eu não vou lá para cima, ele vai cortar aqui embaixo. Então, no segundo quadrante, a tangente de um arco do segundo quadrante, em vez de você continuar para cima, você continua aqui para baixo. Ó. Por isso que a tangente dá negativa. Se eu for continuar aqui também, ó, agora está aumentando o valor da tangente. Quando eu chegar em 180, da tangente vai dar zero de novo. Se eu passar para o terceiro quadrante, lembro lá do nosso resumo, ela dá positiva, né? Positiva no primeiro, negativa no segundo e no terceiro ela dá positiva. Por quê? Porque aqui o arco está para baixo, mas o corte, né? A tangente vai ser medida aqui em cima. E isso dá positivo. Aí eu vou caminhando em direção aos 270 graus. Quando eu chegar aqui nos 270 graus, essa reta fica paralela à reta da tangente. Então ela não corta, por isso que a tangente de 270 graus não existe. Vou continuar aqui para o próximo quadrante. Quando ela passa aqui para o quarto quadrante, o corte vai dar aqui embaixo de novo. E aqui embaixo é negativo. E à medida que eu vou aumentando o ângulo, ele vai aumentando a tangente, né? Porque ele vai se aproximando de zero, está no negativo e vai se aproximando de zero. Até chegar no 360, que é zero de novo. Ok? Então é isso que acontece com a tangente. Vamos voltar aqui. Beleza? Entendido aqui? Bom, o que eu preciso que vocês sejam capazes nessa aula? Com essas informações que eu te dei, você precisa saber encontrar a tangente de qualquer um desses arcos que eu coloquei aqui. Então, vamos fazer um resuminho. Toda vez que você for utilizar, a gente vai fazer um resuminho da tangente, certo? Resuminho da tangente. Quem já decorou, dá uma forçada pela memória aí. Então, vamos começar pelo sinal do quadrante. Positivo no primeiro, porque todas as razões trigonométricas são positivas no primeiro. E a tangente, ela é alternada. Ela fica positivo, depois negativo, depois positivo e depois negativo. Ok? Porque ela vem do seno e do cosseno. Então, se a gente relembrar aqui do seno e do cosseno. Vamos falar aqui seno e aqui cosseno. Cosseno é positivo para cima, porque é medido no y, e negativo para baixo. Cosseno é medido no x, então ele é positivo aqui e aqui, negativo aqui e aqui. Então, vai ficar mais com mais dá mais, daí mais com menos dá menos, menos com menos dá mais e menos com mais dá menos. Rapidamente a gente faz a dedução. Agora vamos para a dedução dos valores dos eixos. Então, seno é medido no y, então 1 e menos 1, 0 e 0. Cosseno medido no x, 1 e menos 1, 0 e 0. Para descobrir aqui os sinais dos quadrantes, a gente vai fazer a divisão. 0 dividido por 1, que dá 0. Aqui em cima, 1 dividido por 0, não existe tangente de 90. Aqui, 0 dividido por menos 1, dá 0. E menos 1 dividido por 0, não existe. Então, 270 não tem. Com esse resuminho, você se vira isso aqui com tudo. Outra coisa que nós vamos precisar é das tangentes do 30, 45, 60. Então, por isso que eu já coloquei aqui. Então, tangente de 0 grau. Qual é a tangente de 0 grau? 0, porque a gente já marcou aqui. Tangente de 30 graus. Você tem que lembrar da tabelinha. Lembra da tabelinha do seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2 e assim por diante. A tangente é diferente. Vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, certo? Então aqui você tem que saber de cor
da tabelinha lá da tangente. Agora do 90, vamos marcar aqui, a gente já sabe ali pelo resumo que a gente fez, não existe. E agora vamos chegar aqui nos pontos que eu preciso, esse aqui que vocês façam igual a gente fez do seno e do cosseno. A lógica é a mesma. A gente vai fazer a redução para o primeiro quadrante. Então, 120. 120 está em qual quadrante? 120 está aqui no segundo quadrante. Aqui está o 120. Qual é o correspondente dele no primeiro quadrante? Então, seria esse arco aqui. Lembra? Então, que conta a gente faz? É o quanto falta para chegar no 180. Falta para chegar 60. Então, eu deduzo que ele vale 60 graus. Só que repare que no segundo quadrante é negativo. Então, isso aqui é super mega importante. Coloque primeiro o sinal, ó. Negativo. Tangente 120 é igual a tangente de 60, que por sua vez, já está marcadinho aqui em cima, é raiz de 3, ok? Vamos lá para o 135. 135 está mais ou menos por aqui. Qual é o correspondente dele no primeiro quadrante? Daí eu tenho que traçar uma retinha aqui e ver qual é o correspondente dele, que é o 45. Como é que eu sei isso? É o quanto falta para 180 graus. Então, como ele está no segundo quadrante, novamente é negativo, tangente de 45. Gostaria que você escrevesse isso desta forma, para você não precisar ficar decorando nada. Você vai ter que fazer a dedução. Quando aparecer isso, você vai fazer a dedução. Então, como eu tenho aqui em cima, tangente 45 vai ser 1. Então, como o do 135 é negativo, por isso que ele dá menos 1. Ok? Então, mesma coisa agora do 150. 150 está mais ou menos por aqui. Então, 150 graus, correspondente dele aqui, deixa eu pegar uma outra caneta, vai ser um correspondente aqui, para saber o quanto ele vale, é o quanto falta para o 180, que é 30 graus. Então, ele sempre vai virar 60, 45 ou 30 graus para esses arcos notáveis. Então, nós vamos ficar com menos, porque ele está no segundo quadrante, tangente de 30 graus. Então, vai ficar menos, tangente de 30 graus está aqui em cima, raiz de 3 sobre 3, ok? Dê um pause no vídeo aí e faça para mim do 180 até o 360. Vamos dar a volta nele aqui, como completar isso. Dá um pause e continue. Pronto? Já fez? Então agora vamos continuar. Então, tangente de 180 já está marcado aqui, é 0. Ok? 210, que quadrante ele está? Então, ele está aqui no terceiro quadrante, mais ou menos por aqui. Aí eu preciso saber, fazer a redução lá para o primeiro quadrante. Qual o equivalente dele lá no primeiro quadrante? Errei a mira aqui, mas é o 30. Então, quanto ele passou agora, o macetinho é o quanto ele passou do 180. 180 mais quanto para dar 210. Então, ele é equivalente ao 30 graus. Então, vai ficar... outra coisa. Terceiro quadrante, o sinal é positivo. Então, 210 é igualzinho a tangente do 30 graus. E a tangente do 30 graus é raiz de 3 sobre 3. 225 está aqui, mais ou menos. Opa. Está aqui, 225 graus. Eu uso mais graus aqui do que o radianos para ficar mais fácil. Quanto ele passou do 180? Ele passou 45, né? 225 menos 180 dá 45. Então, tangente do 225 é igual a tangente de 45. Tangente de 45, por sua vez, é 1. Vamos para o 240.
240 está mais ou menos por aqui. Qual é o equivalente dele no primeiro quadrante? Quanto ele passou de 180. Então é só fazer 240 menos 180, você descobre que o arco vai ser 60. Então a tangente de 240 é igual a tangente de 60 graus, que por sua vez é raiz de 3. Opa, não tem um tracinho. Beleza, chegamos finalmente aqui no 270. Vamos entrar no quarto quadrante, tangente de 270 não existe, eu já sei por lá. Vamos para a tangente do 300. 300 está no quarto quadrante e quarto quadrante é negativo. Agora o macetinho é quanto falta, só que agora é quanto falta para chegar aqui no 360. Daqui até aqui tem quantos graus? 360. Então agora a continha seria 360 menos os 300. Então eu fico com 60 graus. Então a tangente de 300 ela vai ser negativa, porque ela está aqui no quadrante de baixo, no quarto. E igual a tangente de 60, portanto, menos raiz de 3. 315 vai estar mais ou menos por aqui. Preciso ver quanto falta para chegar no 360. Então, seria 360 menos 315, que me dá 45 graus. Como ele está no quarto quadrante, vai ser negativo. Cuidado com esse sinal, porque ele é muito importante. Menos a tangente de 45. Ok? Igual a menos 1. 330, quase finalizando a volta, 330 graus. Ele falta 360 menos 330, falta só 30. Então, ele vai ser menos a tangente de 30 graus. Então, negativo menos raiz de 3 sobre 3, ok? Então, esses são todos os que a gente precisa. Eu não pus aqui, mas qual vai ser a tangente de 360? A tangente de 360 ela está no mesmo lugar que o 0 graus. Então, a tangente de 360 é igual a do 0 grau, então você já sabe que é 0, ok? Bom, vamos aqui fazer um exercício de exemplo para vocês sentirem como isso pode aparecer. A situação mais simples seria aparecer direto aqui a tangente de qualquer arco. Você tem que ser capaz de encontrar a tangente de qualquer ângulo. Vamos pegar um exercício aqui agora para a gente resolver. Então, olha lá, bem assustador, né? Porque tem um monte de coisa aqui. É aquele tipo de exercício que eu falo para vocês que os seres humanos comuns por aí vão olhar para ele e vão pular, né? Bom, primeira coisa que eu faria aqui para facilitar o serviço é transformar isso aqui que está em radianos, eu vou transformar ele para graus. Vamos aproveitar para lembrar como é que faz isso. Para transformar para graus, né, é só trocar o π por 180 graus. Então vai ficar 180 por 3. Né? Dá para simplificar aqui, ó, 180 por 3. Vai ficar 2 vezes 60. Então, esse ângulo aqui é o 120 graus, ok? E aqui, ele quer que eu calcule o valor dessa expressão. Então, ó, vai ser cosseno de 120, aqui 2 vezes o seno de 120, aqui tangente de 2 vezes 120. Então, vai ficar 2 vezes 120. Então, na verdade, aqui nós vamos ter que calcular tangente de 240. Aqui, tangente de 120 graus. Aqui, 2 vezes o seno de 2x. Então, 2x
2 vezes 120, então será o de 240. E aqui 4 vezes o 120. 4 vezes o 120. Então vai dar 480 graus. Então nós vamos começar fazendo essa resolução. Vamos lá. Primeiro, vou pegar lá o cosseno de 120. Cosseno de 120 graus. Então, imagina que agora você está sozinho numa prova, você não tem como consultar nenhuma tabelinha. Ela está... você não tem como consultar, né? Então você precisaria saber de cor os sinais, aquele resuminho que a gente já fez hoje na aula. Então, ó, toda vez que aparece, eu faço esse resuminho. Cosseno é medido no x, então positivo para cá, negativo para cá. 120 está no segundo quadrante, então eu já sei que ele vai ser negativo. Agora, para ver quanto ele vale no primeiro quadrante. Ele está no segundo, então é quanto falta para o 180. Então, falta 60. Então, ele é igual ao cosseno de 60. E agora, qual é o cosseno de 60? A gente não falou hoje disso, né? Mas teria que lembrar da nossa famosa tabelinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, o cosseno de 60 graus é meio. Então, aqui vai ficar menos meio. Agora, eu vou aproveitar aqui e já vou fazer o último aqui, que é o cosseno de 480. Cosseno de 480 graus. Bom, o que aconteceu aqui de diferente? Passou do 360, né? Significa que ele deu mais de uma volta. Então, tem uma regrinha aí que é fazer a divisão por 360. Ou, se for muito próximo de 360 como é esse, uma subtração já resolve, né? Então, fazendo a divisão aqui ou a subtração, a gente vai ver que ele fica 120. 480 menos 360 dá 120 graus, né? E então, o que isso significa? Que o cosseno de 480 ele tem o mesmo valor do 120 graus. E o de 120 graus a gente já calculou ali em cima, então dá menos meio. Ok? Bom, então já foi, este aqui já foi e esse aqui já foi. Agora vamos fazer o seno. Vou calcular os valores dos senos. Mesma coisa, seno de 120 graus. O resuminho do seno é medido no y, positivo para cima, negativo para baixo. Então isso significa que aqui vai dar positivo. Então não preciso me preocupar com o sinal mais. Fica positivo mesmo. E o quanto ele corresponde no primeiro quadrante eu já vi que é 60. Então, porque é o mesmo esquema do cosseno. Então, igualzinho ao seno de 60. E o seno de 60, lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, é raiz de 3 sobre 2. Então, esse aqui já foi também. Agora, precisamos do 240. Vamos fazer o outro seno aqui, ó. Então, temos o seno de 240... Opa, esse 4 ficou feio. Me perdoem aqui porque eu estou escrevendo na mesa digitalizadora, então estou em fase de aprendizagem ainda. Quem é meu aluno sabe que minha letra não é tão feia assim, né? Bom, 240 está no terceiro quadrante e terceiro quadrante são todos negativos. Então fica menos seno de quanto? Agora eu preciso ver qual é o correspondente lá no primeiro quadrante. Então é quanto passou do 180. Eu preciso saber quanto vale esse pedacinho aqui. Então é só você fazer 240 menos 180, que dá 60, ok? Aqui é um zero. Então vamos ficar com o seno de 60. Então, seno de 60, a gente já viu aqui em cima, opa, o seno de 60, a gente viu que dá raiz de 3 sobre 2, então, raiz de 3 sobre 2, só que agora é negativo, ok? Agora, então aqui já foi este,
Depois nós vamos substituir. Agora eu vou achar o da tangente, que ficou faltando. Vou começar aqui pela tangente de 120. Tangente de 120, apesar da gente ter acabado de falar da tangente na página anterior aqui do slide, vou fazer de novo. Então, para eu relembrar, vou forçar isso para eu relembrar. Vou usar essa circunferência aqui. Tangente positivo no primeiro, depois negativo, positivo e negativo. Tangente de 0 é 0, aqui é não existe, aqui é 0 e aqui não existe. Na dúvida é só fazer o seno sobre cosseno que você já sabe de cor. Tangente 120. 120 está no segundo quadrante. Qual é o correspondente dele? No primeiro quadrante, mas ele aqui será negativo. Cuidado com o sinal. Esqueceu do sinal, pode complicar tudo. Tangente 60 vai ser equivalente a tangente de 60, porque é igualzinho os outros, né? Quanto falta para chegar no 180. E, por sua vez, tangente de 60 pela tabelinha, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3. Então, aqui já foi também. Agora, faltou este aqui, ó, do 240. Então, tangente de 240. 240 está no terceiro quadrante, ele é positiva. Quanto passou do 180? A gente já fez aqui, ó, ele equivale ao do 60 também. 240 é positivo, então tangente 60 é raiz de 3, ok? Aí nós vamos precisar desses valores para substituir na próxima. Então, não vai caber aqui, eu vou passar para uma próxima página aqui para a gente repetir, ok? Então, agora nós vamos fazer as trocas. Vou escrever aqui y igual. Então, nós vamos começar aqui com o 3 vezes o cosseno do 120, né? Quanto tinha dado aqui? O primeiro deu menos meio. Então, nós vamos pôr aqui 3 vezes menos meio, ok? Menos 2 vezes o seno de 120, que é esse aqui, ó. Seno de 120 deu raiz de 3 sobre 2. Cuidado para não substituir errado aqui, né? Raiz de 3 sobre 2. Mais a tangente deste aqui, ó. Vamos ver aqui quanto deu. Era 240, né? Ó, tangente do 240. Tá aqui, ó. Raiz de 3. Vamos pôr aqui. Raiz de 3. Ok? Tudo isto dividido por... Agora, tangente de x, né? Então, tangente de 120. Tangente de 120 deu menos raiz de 3 sobre 3. Vamos ver onde isso vai dar. Menos raiz de 3. Vamos para o próximo, que é esse aqui, ó. 2 vezes seno de 240. Seno de 240 está aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Então, voltando para lá. Então, fica menos 2 vezes... quanto que deu mesmo? Menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Mais o cosseno de 4x, que é 4 vezes 120, 480, que foi calculado aqui, ó. Menos meio. Então... ficaria mais menos meio. O que eu poderia até colocar direto aqui, menos, porque mais com menos é menos. Agora temos que fazer as continhas. Vamos ver como é que fica aqui. Y igual. Isso aqui não dá simplificação, vou manter menos 3 sobre 2, né? Multiplicação de frações é o de cima com o de cima. E o de baixo, que não tem nada, que é 1 com o de baixo. Neste próximo, dá para simplificar, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Ó, cortei. Olha que alegria.
Alívio, hein? Show de bola. Então aqui ficou menos raiz de 3 mais raiz de 3. E embaixo, vou copiar aqui o menos raiz de 3. Aqui nós vamos fazer a multiplicação, né? Então menos com esse menos vai dar mais. Olha só que boniteza. 2 dividido por 2 aqui, ó. Simplifica, né? Porque multiplicaria, mas um está embaixo, outro está em cima, divide, dá 1. Então, menos com menos mais, então ficou raiz de 3. E mais com menos, fica menos meio. Ok? Vou continuar aqui na frente mesmo. Menos 3 sobre 2. Opa, aqui. Olha o que vai acontecer. Que beleza. Deixa eu trocar de caneta. Menos 3 com mais... Aliás, menos raiz de 3 com mais raiz de 3 dá 0. Então, em cima vai sobrar só menos 3 sobre 2. Dividido por... Ó, que beleza. Dá para cortar. Cuidado, hein, com os cortar da vida, hein. Menos raiz de 3 com mais raiz de 3 dá 0. Então, sobrou menos meio. Agora vamos finalizar. Aqui você já pode resolver a história do sinal. Número negativo dividido por número negativo, com certeza vai dar positivo. Divisão de frações. Copia o de cima, transforma em multiplicação, só que o de baixo é invertido. Então fica, em vez de 1 sobre 2, vira 2 sobre 1. E aí você pode multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo e depois dividir. Ou dá para simplificar aqui, ó, 2 dividido por 2, né? Vai dar 1. Mas na dúvida, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 1 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Se você tivesse simplificado esse com esse, ficaria 3 por 1, que dá 3. Ou seja, deu 3. Todo esse trabalhão aqui para conseguir isso. Então, imagina o quanto de gente pularia um exercício desse, porque ele realmente dá um pouco de trabalho, né? Nós fizemos aqui, deu demorada essa aula, porque a gente foi fazendo detalhe por detalhe, né? Mas tenha paciência, faça com tranquilidade aí, e se você treinar um pouquinho mais, você vai conseguir fazer isso aqui bem mais rápido do que nós fizemos. Beleza? Gostou da aula aí? Lembre de dar um curtir aí no vídeo. Lembre de se inscrever no canal. Vou deixar uma atividade para vocês também para fazer alguns exercicinhos sobre isso para você praticar. Tá ok? Então, até a próxima aula, galera. Abraço, até mais.